Bom, meu nome é Sofia e hoje nós vamos falar um pouco sobre como escolher o melhor pão integral nas prateleiras do supermercado. Primeiro de tudo, quando a gente fala de pão integral, a gente tem que associar a rótulo, né? A leitura de ingredientes, a tabela nutricional, normalmente ficam no verso da embalagem, ou seja, na parte de trás, né? Então, falando de pão de forma, na frente vai ter lá a embalagem e atrás vai estar a lista de ingredientes e do ladinho ou em cima, mais por perto, a tabela nutricional. A tabela nutricional é onde vai estar lá quantas gramas tem de cada macronutriente, de cada micronutriente, de cada realmente componente daquele alimento. E na lista de ingredientes, em ordem decrescente, ou seja, do maior, o que tem maior quantidade, para o que tem em menor quantidade. Então, quando a gente fala de pão integral, a primeira coisa que a gente deveria buscar deveria ser a farinha de trigo integral, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente é enganado, porque se a gente não lê a lista de ingredientes, a gente acaba indo pela aparência do pão. Ah, um pão marronzinho, um pão com grãozinho, com farelinho de aveia ali, ele é integral. Muitas vezes não é. Muitas vezes o primeiro ingrediente desse pão é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, isso é igual à farinha branca. E qual a diferença dessas duas farinhas? Por que muitas vezes a gente escuta que é melhor consumir farinha integral do que a farinha branca? Porque a farinha integral é rica em fibras. Então, facilita a nossa digestão. As fibras são compostos vegetais que não são absorvidos pelo nosso organismo, mas que contribuem para a motilidade intestinal, ou seja, para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, é ideal que a gente consuma alimentos ricos em fibra, além de serem responsáveis por equilibrar os níveis de insulina no nosso organismo, que também já contribui, já previne doenças crônicas não transmissíveis, né? Que a gente pode falar um pouco mais depois. Então, é importante a gente priorizar na busca por um pão integral adequado, que o primeiro ingrediente seja a farinha de trigo integral. Isso porque vai facilitar e vai dar mais saciedade por mais tempo para quem consumir. Então, serve como um café da manhã, muitas vezes como um lanchinho da tarde. A gente pode falar mais depois sobre à noite, né? O que a gente pode consumir, porque muitas vezes as pessoas acabam preferindo consumir um pão sem levar tanto em consideração a tabela nutricional do pão. Então, às vezes não sabe, não se dá conta que muitas vezes o pão está sendo mais calórico do que uma refeição seria. Então, isso é um papo legal pra gente conversar depois também, porque tem tudo a ver, né? É questão de absorção também. Uma outra coisa legal é que muitas vezes a gente coloca, eu tô aqui falando da farinha branca, a gente coloca o alimento como vilão ou herói, e isso não tem. Nenhum alimento vai ser o causador por problematizar ou agravar uma situação, uma doença. O que acontece são os conjuntos, né, das ações, dos hábitos, das escolhas alimentares que essa pessoa vem fazendo. Então, um alimento só, ele não tem como ser tão prejudicial assim à nossa saúde. Realmente é acumulativo. Então, a gente pode tirar essa ideia de que o pão de sal ele tem que ser exterminado do mundo. Não é bem assim. Tudo é o equilíbrio. E também eu vou depois postar aí no canal para vocês verem como a gente pode melhorar a absorção, né, transformar o pão de sal, que é um carboidrato simples, em carboidrato complexo, com apenas 3 ingredientes. Muito legal. Então, assim, nenhum alimento deve ser considerado vilão, realmente. Então, quando a gente fala voltando aqui na escolha do melhor pão integral na prateleira do supermercado, a gente deve levar em consideração a lista de ingredientes, sendo o primeiro ingrediente a farinha de trigo integral, e quanto menor a lista de ingredientes, melhor, mais qualidade vai ter esse alimento, né? Isso porque quanto menos nomes estranhos tiverem na lista, melhor ele é, porque menos edulcorantes, menos conservantes, menos corantes, quer dizer que esse alimento possui, né? Ele tem menos quantidade disso.
Mais pra frente, a gente vai ver a diferença dos rótulos daquele alimento que é rico em farinha enriquecida com ferro e ácido fólico e com as que tem a farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Além de tudo, é importante a gente considerar alguns outros níveis dentro da composição do pão integral. O nível de fibra e o de sódio. Quando a gente fala de grão integral, como eu falei anteriormente, a gente associa a maior quantidade de fibras ingeridas. Então, se você vê lá um pão de forma com 1 grama de recomendação, não, 1 grama de fibras por porção, quer dizer que tem alguma coisa errada aí. Pode ser que ele não seja tão integral quanto você acha que ele é. Então, o ideal é de 3 gramas, assim, em média, 3,5 por porção de fibra no pão integral. E de sódio, de 150, né, seria a média recomendada, até uns 200, porque o sódio em excesso, ele contribui para doenças cardiovasculares, né, além de favorecer a retenção de líquido. Então, assim, o ideal é a gente saber ter esses pontos para poder levar em consideração e fazer a melhor escolha, porque ninguém precisa deixar o pãozinho de lado. A questão é realmente saber equilibrar, fazer as refeições de uma forma adequada e entender realmente o rótulo, né? Porque muitas vezes, se a gente se deixa levar pela embalagem, a gente acaba fazendo escolhas equivocadas. Pessoal, agora vamos analisar os rótulos com exemplos práticos. O primeiro ponto a ser analisado é: você já está inscrito no nosso canal? Já deixou o seu like? Esse like é muito importante para que o conteúdo chegue para você e para outras pessoas. O nosso intuito aqui é espalhar conhecimento sobre saúde. Vamos ao primeiro rótulo. O primeiro rótulo, o primeiro ingrediente ali é a farinha de trigo integral. E isso já diz que quando a gente está então buscando um pão integral, check no primeiro ponto que deveríamos prestar atenção. Interessante também que o açúcar não é o segundo item e que o açúcar utilizado é o mascavo, ou seja, ele passou por menos processos de refinamento. Vamos ali a quantidade de fibras. Ele tem 3,8 gramas de fibras a cada 2 fatias de pão e 133 miligramas de sódio, ou seja, ele está dentro do recomendado, né? É um pão que tem bastante grãos, ou seja, tem uma variedade de alimentos ricos em fibras e é então indicado, né? Apesar da lista de ingredientes ser extensa, são ingredientes de qualidade. Já o primeiro ingrediente é a farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Apesar dos outros ingredientes serem uva passa, maçã, castanha do Pará, castanha de caju, que são alimentos que têm, por exemplo, gorduras boas e fibras, ele não ele é aquele pão integral falso integral, que a gente olha para ele, apesar de ser marronzinho e ter grãos, achamos que é integral, mas na verdade o primeiro ingrediente e o único no caso de farinha é a farinha branca, né? Que, como a gente disse ali anteriormente, uma equivale à outra. E ele tem 151 por porção, sendo que a porção desse daí é uma fatia, ou seja, a gente está consumindo mais sódio em menos quantidade. E tem apenas 2,5. Apesar de ser uma quantidade significativa, é devido aos grãos, mas a farinha que predomina é a branca, então não é o que a gente busca. E se você quer mais dicas de como se alimentar bem, vivendo em equilíbrio e sem gastar muito, sem dietas mirabolantes, vem com a gente e viva! Viva consciente, viva com sabedoria!